Olá, esse é o 12º vídeo de uma sequência de vídeos que a gente está montando sobre como customizar uma distribuição Linux, no caso um Debian 10 com interface Cinnamon, para ambiente corporativo. No caso serve para empresas, escolas, enfim, né? É uma customização que vai servir de modelo de imagem para a gente sair instalando em todas as máquinas dos usuários aqui. Aí nessa etapa aqui, a gente vai usar um script para ligar a máquina a um domínio provido por um PDC com Samba. No vídeo passado a gente instalou já as dependências, né? E os pacotes que a gente vai usar, removeu o Embind, porque a gente vai usar o SSD no lugar dele. E enfim, a gente fez as instalações. Aí aproveitou, já deu um hold, bloqueou elas para não atualizar automaticamente, porque o que acontece aqui no nosso caso é que a gente usa usuários que têm os nomes deles são compostos por apenas números, que a gente decidiu usar a identidade deles como login. Só que no Debian 11 para frente há uma limitação com relação a isso, né? Então por isso que a gente está usando o Debian 10. Na verdade o Bookworm, que vai ser o 12, né? Ele já provê, já consegue fazer isso, já consegue lidar com um usuário completamente numérico, né? Mas por via das dúvidas, a gente decidiu bloquear aqui os pacotes, né? O systemd, que a gente acredita que seja responsável, o add-user também, o gdm3, que é o gestor de login, e os pacotes que a gente usou para ligar o domínio. Porque o SSD, por exemplo, do Debian 10, ele funciona bem. O do Bookworm, que vai ser o Debian 12 também. Mas o Debian 11, o SSD que vem padrão nele, a gente não conseguiu fazer ele comunicar direito com o domínio não. Ele até entra no domínio, só que o usuário não consegue fazer login. Então por isso que a gente está usando o 10. Mas enfim, a gente também fez a instalação do SaltStack, né? Que é para controlar, fazer tipo um trabalho com o mesmo efeito que teria o GPO no ambiente Windows. Aqui tem esse aqui é o link para um vídeo, né? Para esse vídeo que eu vou mostrar, que eu estou construindo agora. Na verdade esse link vai mudar porque eu estou refazendo o vídeo, porque eu esqueci desse detalhe aqui. Aqui é o seguinte, o Linux e principalmente o systemd e o add-user, eles são os responsáveis por controlar a maneira como você grafa os usuários, né? Então tem regra para você construir nome de usuário. A regra padrão dos que vem para o padrão é essa aqui, ó. O usuário tem que começar com a letra minúscula, aí pode ser traço, pode ter letras minúsculas, sempre letras minúsculas, pode ter número, ele pode ter underline também, e ele pode terminar com um cifrão, né? Só que como a gente está lidando com um usuário completamente numérico, a gente teve que mudar essa regra aqui, e como para a gente não interessa terminar com cifrão, a gente removeu esse trecho final aqui e acrescentou que o usuário pode começar com um número, né? Mas enfim, do que eu estou falando? Esse arquivo de edição aqui, ó, esse arquivo de configuração é do add-user, é justamente o software que tem aqui no Linux, que é responsável por adicionar e remover usuários, quer dizer, adicionar usuários, né? E ele tem um arquivinho de configuração onde você pode afrouxar as regras, né? Agora permite, o systemd, ele conversa com o systemd e eles conseguem fazer esse meio de campo e liberar um pouco, relaxar um pouco essa regra que é imposta pelo POSIX. Aí tem dois ajustes que é necessário fazer aqui, ou pelo menos foi necessário fazer aqui, para você usar um add-user, né? E garantir que os usuários do domínio possam trabalhar na máquina sendo eles com um nome completamente numérico. O primeiro é esse aqui, ó, porque quando você vai criar um usuário completamente numérico via terminal com add-user, ele até consegue passar por essa etapa aqui. Você até consegue criar um usuário tipo esse aqui, ó, 00000, ou então tipo esse aqui, ó, 00123455. Você consegue fazer isso aqui via terminal, se você relaxar isso aqui. Mas na hora de construir o guide do grupo, ele buga.
ele não consegue fazer um nome de grupo igual ao nome do usuário. Então essa linha aqui, ó, do adduser.conf, ela desativa a criação de um grupo com o mesmo nome do usuário. Então se eu vou criar um usuário que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele não vai criar um grupo chamado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele deixa funcionar. O usuário pode ter uma home, fazer o login normal, montar pendrive, tudo ele pode fazer. Então esse ajuste no adduser aqui, ó, no adduser.conf, é importante. Pelo menos se mostrou importante no Debian 11, né? Quer dizer, no Debian 10. No Debian 11 eu desisti, que eu não consegui usar. Então, beleza. Então esse ajuste aqui é importante. Eu tinha esquecido no vídeo que eu tinha feito antes. Enfim, eu optei aqui pelo seguinte. Em vez de eu explicar o que o script faz e depois rodar o script, eu primeiro preferi usar o script, mostrar como ele funciona, o efeito que ele dá, que ele realmente consegue fazer o ligamento ao domínio, e depois explicar como ele funciona, né? Porque aí eu consigo dividir o vídeo em capítulos de maneira que fica mais fluido para vocês. Ao longo dessa customização, que esse já é o 12º vídeo, a gente optou aqui por criar uma pasta para concentrar os scripts todos nelas. Então, se você estiver caindo de paraquedas agora e tiver para fazer um teste em alguma distribuição, é importante você criar essa pasta aqui para ficar padronizado, porque os comandos abaixo dependem dessa pasta que existir. Então no caso aqui eu não vou criar ela de novo, porque ela já existe, né? Eu vou fazer o download do script que está nesse link, vou colocar ele dentro da downloads, né? E depois vou copiar ele para dentro dessa pasta aqui. E aí depois a gente vai dar permissão de usuário, permissão de execução, e vai executar o script para eu descrever como é que ele funciona, os parâmetros que ele requer. Então a primeira coisa, vamos testar esse link aqui para ver se ele está funcionando. Vou copiar aqui no Firefox e vou tentar fazer o download desse script. Aí uma observação que eu tenho que mostrar para vocês é o seguinte: ele é um .sh. Isso aqui para o ambiente Linux é equivalente a um .ez. Então, se você for fazer um download de um .ez, que é distribuído pelo drive do Google, ele vai sinalizar que pode ser um vírus ou pode ter vírus dentro dele. No caso, um .sh é a mesma coisa, só que a vantagem do .sh dá para você abrir ele e ver que não tem vírus, que vai ser o que eu vou fazer depois. Então isso aqui você pode baixar total confiança. Eu mesmo montei esse script. Então eu vou fazer o download aqui, ele baixa o padrão dentro da pasta downloads, né? E aí eu vou mostrar onde ele está. Beleza, está dentro da pasta downloads. Então a gente vai executar esse comando aqui, ó, essa segunda linha, que vai copiar o script para dentro da opt e dentro da scripts underline shell. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou lá no meu terminalzinho, Gnome Terminal, que eu abri aqui. Gnome Terminal eu gosto muito dele porque ele permite colar com Ctrl Shift V, ele cola, olha que maravilha. Eu não preciso ficar digitando tudo, eu copio e colo simplesmente. Aí entro com minha senha administrador e colei o script lá. Aí agora eu vou dar permissão de execução para esse script. Beleza. E agora eu vou ganhar root, porque ele precisa ser como root, sudo su. E agora sim eu rodo o script. Aí, o que acontece? Tem algumas coisas que são importantes que, conforme ele for rodando aqui, eu vou explicando. Se eu colocar essa janela num lugar mais... um tamanho mais apropriado aqui, né? Conforme eu for rodando, ele vai ajustando esse tamanho, fica mais fácil. Mas eu acho que dá para ler. Qual o inconveniente aqui que você tem que configurar? Porque assim, você tem que configurar o seu DHCP de modo que os computadores eles troquem comunicação com o servidor só via IPv4. Porque eu não sei se é o SSD que tem dificuldade de lidar com IPv6, né? Então ele funciona melhor com IPv4. Então é interessante você configurar de modo que ele não use o tráfego IPv6 para conversar com o servidor de autenticação, no caso um PDC com samba, no nosso caso aqui. Então essa parte diz isso, orienta como é que faz, se você tiver que fazer na marra aqui no ícone de rede, né? No caso eu já fiz. Aí a segunda coisa importantíssima é você checar, deixa eu no servidor, isso aqui é o meu PDC, né? Eu vou ver a hora que está aqui, date
Beleza, aqui é 18 e 10 e beleza, 18 e 10, beleza, está com a mesma hora. Eles têm que estar com a mesma hora, tanto o computador que você vai colocar com o servidor, porque senão o Kerberos ele não vai te entregar o ticket. O Kerberos que entrega os tickets de conexão, né, entre os dois. Então beleza. Aí, quando chegar nesse ponto aqui, o que ele vai perguntar? Ele vai perguntar qual o seu domínio, né? Então no caso aqui, como eu estou no ambiente de teste, eu escolhi o domínio empresa.intra. Esse é o meu domínio. Aí, eu não criei um outro usuário, então vai ser o administrator mesmo, meu usuário aqui para colocar no domínio. Administrator, que é o usuário, vamos dizer, entre aspas, administrador do domínio. Aí eu boto a senha dele. Beleza. Aí eu vou escolher um nome. No caso, o script já autodetecta que o nome do meu computador que eu estou usando aqui como modelo é esse aqui. Mas como a gente está fazendo um teste, eu vou colocar como deb10 também. E aqui ele tem uma regra para tamanho de nome. Você tem que ir uma regra de conjunto de caracteres também. Não pode ter espaço, não pode ter. Só pode ter letra minúscula, traço e números. Só isso. E sem espaço. E ele não pode terminar com traço. E nem começar com traço. Então é deb10. Eu vou colocar aqui traço modelo. Aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Vamos ver se ele vai passar o tamanho do nome. Não, beleza, deixou. Ah não, ó, olha só, eu coloquei um nome grande demais, né? Então eu vou colocar um nome de novo aqui, um nome menor. Deb10, tracinho, modelo, 1, 2, 3. Vamos ver se ele vai deixar. Beleza, deixou. Então agora ele já está verificando, ele verifica se consegue resolver o nome, né? A outra coisa importante, o seu DNS tem que estar funcionando direitinho. Então a hora tem que estar correta de acordo com o servidor, então você tem que ter um NTP decente. Nas aulas passadas eu ensinei como eu configuro o cron. Você tem que estar configurado a conexão para IPv4 e o DNS tem que estar ok. Senão, na hora de resolver empresa.intra, ele não vai conseguir achar o PDC, né? Aí aqui ele está dizendo que deu certo, né? Que está ligado ao domínio. E é para reiniciar a máquina para tentar logar com o usuário. Então, beleza. Aí quando eu dou o Enter aqui, ele dá um resumão do que aconteceu. Esses serviços aqui, ó, são do SSD, né? Como a gente está usando um SSD da versão do Debian 10, ele só tem esses serviços aqui, ó, os principais. Só esses três aqui, né? Na verdade, esse de baixo não é dele não. Esses dois aqui talvez seja. Quando é no Debian 11, eles já implementaram uma série de outras coisas. Então isso aqui aparece uma lista gigante, e essa lista gigante ela conflita com o próprio arquivo de configuração do SSD, que é esse aqui, ó, que é o ssd.conf. Esse arquivo aqui é onde você define uma série de coisas, né? Aí depois eu explico direitinho como é que funciona esse arquivo. Aí, por exemplo, no Debian 12, essa linha aqui tem que sumir, né? No script eu vou explicar como é. Aí esse aqui é como é que você vê, né, os arquivos que precisa, já mostra as dependências todas. Aqui é um ajuste que ele faz na Common Sessions. Enfim, isso aqui eu explico depois, quando estiver explicando como funciona o script. Aí agora, o que a gente vai fazer? Um teste, né? A gente vai tentar fazer um login com um usuário que tenha um nome cadastrado no domínio. Então eu vou fechar aqui, fechar tudo, e vou fazer um teste com o usuário aqui. Vamos fazer um logout aqui, sair, né? Agora eu vou fazer o teste. Aí vamos escolher um aqui, vamos ver. Vamos tentar esse aqui, ó. Esse aqui. Tentar esse usuário aqui. Vamos ver se ele vai deixar. Não sei se eu já testei com ele. Já testei com ele. Aí não tem graça. Porque quando você loga a primeira vez, ele mostra que está montando a Skell. Mas vai servir. Olha só. É assim que aparece a área de trabalho nossa aqui do usuário. A interface assim. A gente colocou uma série de ícones aqui para ficar mais fácil para ele, né? Então, por exemplo, isso aqui é resultado da Skell que a gente construiu. A gente pegou, customizou a Skell toda para ele, pegou um usuário que a gente chamou de usuário modelo,
construiu toda a customização na SQL, colocou os ícones aqui, configurou o Firefox dele. Aqui, o usuário nosso aqui usa 2 Firefox. A gente já deixou os ícones aqui parecidos com o que precisa, né? O Mozilla dele já está todo configurado do jeito que a gente precisa aqui. A gente já colocou uns atalhos aqui dos sistemas que o usuário mais usa. Se tivesse mais sistemas aí onde vocês trabalham, você já pode deixar um monte de atalho já incorporado aqui. Esse Firefox aqui, nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, a gente já configurou, já instalou a cadeia de certificado do Serpro, porque o usuário aqui usa token para assinar. Aqui a maioria deles usou o token que usa o software SafeSync ou o SafeNet. Aí eles têm dispositivo para você setar a localidade da biblioteca dele no Firefox, já está setado. Os usuários aqui usam o ROD CIAF, aquele que tem a janelinha preta do CIAF. Então aqui já está configurado para ele conseguir acessar o CIAF, executando o arquivo pelo Java WS, né? Ou o SDTIA, se você quiser um Firefox, um Java mais moderno. Entendeu? Então, existe uma série de customizações aqui que o usuário já não precisa fazer quando ele logar a máquina. Outra coisa que a gente fez aqui é o Nemo, que é o gerenciador de arquivos. A gente já configurou ele aqui, já colocou uma série de atalhos aqui para ele criar pasta. Aqui a gente já deixou o servidor de arquivos já setado. Aqui já aparece o nome do usuário, ele só clica aqui e bota a senha dele. Aí já fica para lembrar se ele quiser. Entendeu? Então tem uma série de coisas aqui, ele não vai precisar mapear o servidor de arquivos, já aparece. No caso, se tivesse alguma impressora, já daria para você ter deixado instalado a impressora do servidor de impressão. Caso você tenha um servidor de impressão, já dá para você deixar a impressora instalada do servidor de impressão aqui. No caso, nos vídeos passados, a gente já fez um relaxamento na regra, de modo que o próprio usuário normal ele já pode fazer o gerenciamento da própria impressora dele. Ele pode adicionar a impressora dele ele mesmo. Também nos vídeos passados eu explico como bloquear isso aqui para você impedir, caso seja a sua necessidade, aí você impedir que o usuário manipule ele mesmo a impressora. Tem um arquivozinho do Polkit que você consegue limitar o acesso do usuário. No caso aqui a gente optou por liberar geral, porque ele consegue fazer tudo sem precisar chamar a gente para fazer. Ele mesmo se vira. Enfim, tem uma série de coisas aqui, ó. A gente customizou a interface. Você vê que não é a cara da Cinnamon. A gente customizou a interface para ficar parecida com o Windows 10. O Windows 10 escuro, né? A decoração de janela é parecida também. Esses softwares aqui embaixo já deixou os mais parecidos, ó. Esse aqui é igual o Paintbrush. Esse aqui é a ferramenta de recortar pedaço da tela para tirar print, né? Esse aqui é parecido com bloco de notas. A gente já deixou uma série de coisas aqui, né? Tem esse executávelzinho que eu fiz aqui, é um scriptzinho que ajuda a gente quando a gente for prestar assessoria para o usuário. A gente tiver que fazer um acesso VNC, a gente diz para o usuário, qual o seu IP? Ele fala, não sei. Então é o seguinte, clica no botãozinho aí, no ícone azul, escrito IP, que fica perto do menu. Aí o usuário clica, aí aparece aqui. No caso não está aparecendo porque ele está configurado para ser IP que começa com 10, né? E eu tinha que ter feito um ajuste nesse script para ele pegar o 192, que o meu IP aqui é 192, né? Enfim, tudo isso a gente já fez antes, né? Deu esse bugzinho porque eu substituí o script aqui, esqueci. Vamos fazer o seguinte, vou ajeitar esse script agora. Primeiro vamos ver o IP que ele está usando. IP -4A. Beleza, aqui tá vendo? O IP começa com 92. Provavelmente esse script eu substituí e esqueci de mudar. Ele está na OPT, onde a gente concentrou dos scripts. E o nome dele chama mostrar IP. Ela não vai conseguir porque ela não é root. Então sudo administrador. Aí eu vou entrar aqui com administrador. E agora sim, sudo opt script mostrar IP. Aí de novo. Beleza, não é para executar não, cara. Tem que colocar gedit antes. Deixa eu colocar aqui gedit que estava executando. Gedit. Pronto. Aqui, ó. No caso eu comecei com ele com ponto, com traço assim, né? Seguido de 1. Mas não, aqui ele começa com 92 aqui, não é com 10.
Então deixa eu salvar ele aqui, fechar. Pronto, agora quando o usuário clica, aí aparece o IP dele aqui, né? Então a finalidade desse script é essa, né? Te ajuda, porque aí na hora que você for fazer o acesso VNC, ele te dá o IP rapidinho, ele só clica aqui, ó, pum, já acabou, tá o IP dele aqui e você já acessa o VNC e já ajuda ele. Sem contar que diz outras coisas aqui, diz o nome da máquina, tanta coisa diz, né? Enfim, essa aqui é a customização que a gente fez da Scale, né? Que foi usada, carregada automaticamente pelo usuário que logou aqui, né? Enfim, está funcionando a Scale, certo? Por esse bugzinho que eu esqueci de consertar aqui. Então, agora a gente vai sair do usuário aqui, vai entrar como administrador e eu vou explicar como é que o script funciona. Uma coisa, aqui ó, você vê a lista de máquinas que tem aqui, né? A gente vai mostrar aqui que a máquina já está ligada ao domínio, né? Senão ele nem tinha conseguido entrar. Aqui, ó, ela já aparece aqui, ó, é a segunda da lista aqui, ó, nessa linha. Aqui, ó, 1, 2, 3, não, essa não. Aqui, ó, deb, traço, modelo, tá vendo? 1, 2, 3. Então essa máquina já está no domínio realmente, ela já entrou, né? Por isso que o usuário conseguiu fazer o login. Então agora eu vou me explicar como é que o script funciona, para você não ficar com medo. E caso um dia você precisar ajustar de acordo com seu ambiente de rede, você ter oportunidade de poder fazer isso você mesmo, né? Se bem que eu acho que esse script ele cobre bastante, ele é amplo. Ele está como root, então eu não vou conseguir abrir ele assim. Então eu vou abrir o terminal aqui, sudo gedit, e a gente vai abrir o script, opt scripts ligar. Beleza, vamos abrir o script e eu vou mostrar o passo a passo dele aqui. Aqui tem as versões e a explicação. A gente testou ele com boa eficiência no Ubuntu 22.04, no Debian 10 Buster, né? E no Debian Bookworm. O Debian 11 não funcionou. E uma peculiaridade aqui, ó, no Ubuntu 22 eu não consegui configurar de modo que o usuário com senha, com login, com nome completamente numérico, que é o nosso caso, funcionasse. Então não funcionou no Ubuntu 22, um usuário totalmente numérico. Vai funcionar só com um usuário que atenda a regra POSIX mesmo. Comece com a letra minúscula e enfim, aquela regra toda lá. Então ele funcionou no Debian 10, no Bookworm completamente, inclusive no nosso caso aqui. Mas com o usuário que é nome normal, tipo Maria, João, Pedro, funciona no Ubuntu. Aí aqui tem umas explicações de onde eu tirei as informações para poder construir o script, né? No caso, o próprio Ubuntu, ele recomenda usar esse pacote. Por isso que eu estou usando o RealmD, SSD e ADCLI, porque eu encontrei essa orientação no próprio site do Ubuntu. Aí como o Debian é base Ubuntu, e o Debian já usa isso há muito tempo, já está dentro do repositório do Debian, e eu já usava antes, aí eu me senti mais incentivado ainda a usar, porque se o Ubuntu está usando, né? E eu descobri que o SSD é mantido pela Red Hat, então é uma empresa forte que está mantendo ele, então a chance dele ser aprimorado cada vez mais é boa, né? Aí tem um monte de bizu aqui, né? Aí deixa eu ver o que mais aqui. Pronto, aí aqui que entra. Esse ajuste não precisa porque o script pede para você. Aqui esse trecho aqui, ó, ele checa se o usuário é root, né? Porque tem que ter permissão de administrador para rodar o script, porque você vai colocar no domínio, é uma coisa séria, né? Não é qualquer um que pode ter esse privilégio. Mesmo porque o SSD ele não vai deixar você fazer isso, o RealmD também não. Tem que ter senha de root para fazer. Essa parte aqui checa se esse pacote aqui, que ele é o pacote que faz aquele desenho daquela janelinha bonitinho, né? Que a gente entra e a senha fica escondida quando você digita. É ele que provê aquela interface gráfica. Esse bloco aqui é para checar se o nome do PC ele segue aquelas regras, né? De 15 caracteres, no mínimo 5, no máximo 15, né? A sequência de caracteres que é permitida, né? Isso aqui ele faz essa checagem. Essa outra parte aqui é a parte que orienta você para não usar IPv6, para você usar IPv4. Essa outra parte aqui é a que diz para você que você tem que tomar cuidado para a hora estar certa. Então o seu NTP tem que estar funcionando beleza. Se a hora estiver errada, diferente do servidor, o Kerberos não vai te pagar o ticket. Aí você não vai conseguir colocar no domínio. Essa outra aqui
é para checar se o embed estiver instalado. Se ele estiver instalado, remove o embed, porque o embed ele faz o mesmo papel do SSD, então os dois juntos ele pode conflitar. Então essa estrutura aqui é para remover o embed. Esse trecho aqui é para descobrir o codinome, a release, né, o número da release, e o distribuidor, no caso aqui o Debian ou Ubuntu. O número da release seria, se fosse o Ubuntu, seria por nome, né, focal, né, ou 20, eu não sei como é que é o Ubuntu. O codinome, no caso é Buster, né, aqui no Ubuntu seria talvez focal, e aqui o número da release seria 20, 22, sei lá. Essa parte aqui é a que checa se o Realme D, o ADCLI e o SSD estão instalados. Se ele não tiver instalado, ele tenta instalar todo mundo aqui. As dependências ele vai tentar consertar. Então a ideia desse bloco aqui é, caso você tenha acabado de baixar uma ISO Debian ou um Ubuntu e colocado direto na máquina, você rodando esse script mesmo já vai resolver todas as dependências que ele precisa para te colocar no domínio. Então esse bloco aqui, a ideia dele é fazer isso. Aí aqui ele para e desbloqueia e desabilita o SSD, né, o serviço SSD vai ser instalado aqui, porque quando você coloca no domínio, ele próprio já faz isso. Ele habilita o SSD e já starta o SSD, né? Então é legal você deixar ele parado. Aqui é para remover o arquivo de configuração dos Kerberos. Esse aqui eu só movo ele. Eu coloquei essa linha aqui porque o SSD ele tem um módulozinho dele que já lida com Kerberos, né? Ele já tem um Kerberos próprio, um pacote próprio para lidar com Kerberos. Então ele não precisa dessa estrutura aqui de Kerberos aqui. E nem, por exemplo, que você instale o KSB User. Você não precisa. Basta o SSD, que o SSD se vira com tudo. Eles mesmos dão um jeito de baixar os pacotes que ele precisa. Aí, essa parte aqui é a parte que começa a lidar com realmente colocar ou retirar do domínio. Esse comando aqui, ó, ele diz para você se você está ou não no domínio. Quer ver? Deixa eu rodar ele aqui. Ah não, tem que abrir uma janelinha nova. Vou mostrar só o que ele mostra e por que ele está aqui, que a gente está usando ele. Deixa eu dar um sudo su, porque todos os comandos aqui agora vai precisar de root. Então, realme list. Vou dar ele sem o N. Aqui, ó, ele mostra todos os pacotes que precisa, né? Que eles precisam para rodar. Aqui, ó, as dependências, né? Precisa desse pacote, precisa desse pacote. O formato de login está assim, porque a gente configurou assim. O nome não precisa ser completamente completo, né? Você basta colocar o primeiro nome, não precisa dar o endereço completo, tipo Joãozinho @empresa.intra ou empresa Joãozinho, não precisa, basta colocar Joãozinho que ele já vai. Mas isso aqui é um ajuste que a gente fez, que ao longo do script vai mostrar. O que importa aqui, ó, é que ele mostra que está ligado, ó. Ele está ligado. Aí se você quiser saber só o nome, que é o comando que está em cima, que é o N, aqui, ó, tá vendo? O que é o lance aqui? Se ele não tivesse ligado ao domínio, tivesse fora do domínio, quando você desse esse comando, aqui não ia aparecer nada. Ia aparecer gerar, -1, ia aparecer 0, né? Então esse trecho aqui, ó, ele tem que identificar se você está no domínio ou não. Se você já estiver no domínio, aí ele vai entrar automaticamente na parte que pergunta se você quer sair do domínio ou não. Mas essa parte aqui não vou entrar nela não interessa, porque a maior parte dos comandos dela já está no de baixo. Então eu vou explicar só a parte que é para entrar no domínio, que é o caso contrário, o else, né? Esse bloco aqui é o que liga o domínio. Então, como a gente rodou o script pela primeira vez, a primeira coisa que ele pergunta para a gente é qual o domínio da empresa, né? Ele diz qual o domínio que sugere um número de domínio como exemplo, né? E aí você bota o seu domínio. Aí ele guarda nessa variável, verifica se está vazio. Se tiver vazio, ele assume o domínio que já está antes, né? Aí beleza. Aí essa parte aqui, ó, é a parte que pede o usuário, né? O login de administrador, que a gente entrou com o administrator. Essa aqui é a parte que pede a senha, que eu coloquei a senha de administrator. Aí aqui verifica se a senha o usuário está vazio. Se estiver vazio ele sai, ele não deixa aí com vazio, porque sabe que vai dar ruim. Aqui converte o nome do domínio para maiúsculo para minúsculo. Maiúsculo porque vai precisar dele depois para setar o sbconf. E minúsculo porque na hora que você for ajustar o nome dos arquivos, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele precisa ser minúsculo. Beleza. Aí a segunda coisa aqui é identificar o nome da máquina, certo? Ele pega o nome da máquina atual, né? Que no caso lá era Deb 10 modelo, era só isso, né?
Aí ele vai te sugerir isso como nome. Aí ele vai dizer, bom, se você quiser manter, dá enter, senão você coloca o nome novo. Aí a gente optou por colocar deb10 tracinho modelo 123, né? Então aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar se está vazio. Se tiver vazio, o que ele vai fazer? Como é o enter para vazio, ele vai assumir que é o nome atual. Se não tiver vazio, aí ele vai setar o nome do PC, vai colocar na variável o nome do PC que você escolheu, o novo, né? E aí ele vai definir esse comando hostname.ctl, set hostname, ele seta no sistema o nome que você escolheu como nome do sistema, né? E aí esse daqui de baixo, ele ajusta o nome dentro do hostname, né? etc hostname. E esse aqui de baixo é no etc hosts. Então ele acrescenta o nome completo do domínio da máquina. Então ele bota o nome da máquina, ponto, nome do domínio. Então o nome da máquina no etc hosts, se eu der um cat aqui, ó, vou mostrar para você, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Oh, meu Deus, a janelinha não quer arrastar, que lindo. Beleza, aqui ó, cat etc hosts. Aqui ó, que bonitinho. Ele já colocou ó, o nome completo da máquina como se estivesse no domínio, como já está no domínio, né? O nome dela, ponto, empresa, ponto, intra, e aí depois o nome dela de novo, que é um ajuste que é importante fazer, que o SSD ele não faz esse nome sozinho. Mas isso aqui é caso você tenha um DNS que funciona, né? Aqui no caso eu não tenho um DNS, mas como eu imagino que você tenha, então já deixei isso aqui ajustadinho para você. Esse aqui é o sbbconf, ele é importante quando o usuário vai entrar no servidor de arquivos, né? Porque aí o nome do domínio já vai aparecer lá. Então esse bloquinho aqui ele faz o ajuste na linha workbook. Deixa eu entrar nela aqui, ó. Sudo gedit etc samba smbconf. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, ele já ajusta aqui nessa linha ó, o nome do prefixo domínio. Que aí quando o usuário for tentar entrar no servidor de arquivos, já aparece o domínio preenchido para ele lá. Já aparece o nome dele, o domínio, só fica faltando ele colocar a senha dele. Então esse bloco aqui ele faz isso. Aí esse outro bloco aqui, ele checa se o domínio está visível. Esse realm discover -n, ele tenta fazer uma conexão com o domínio. É tipo como se fosse um ping. Deixa eu rodar ele aqui para você ver. Realm discover.n. Esse aqui é como se você estivesse dando um ping. Empresa.intra. Para ver se o domínio está respondendo, se o DNS está funcionando, tá vendo? Porque se o DNS não estiver funcionando, não conseguir resolver isso aqui, então ele para o script e fala que falhou, que não dá, que você tem que resolver o esquema do seu DNS aí que não está respondendo, né? No caso, o PDC aqui, o DNS que a gente colocou como padrão, deixa eu dar um aqui, ó, cat, esse arquivo aqui é o que marca, o etc resolve. Aqui, ó, esse IP aqui, ó, o primário, o DNS primário, a gente setou na rede para o DNS primário ser o mesmo DNS do servidor, do IP do servidor. Aqui, ó, IP-4A. Esse IP aqui é o IP do servidor PDC. Porque a gente, quando construiu o PDC, a gente colocou o Samba internal, né? Para resolver o DNS dele Samba internal. E aí a gente colocou dentro do arquivo de configuração dele, por o DNS dele, no interface, quer ver? Deixa eu dar eu estou dentro do servidor de arquivos agora, não, servidor PDC. Deixa eu dar um cat aqui, ó, no arquivo de configuração de rede dele. Network, interfaces. Aqui, ó, tá vendo? Aí a gente colocou cadê? Não foi aqui, foi em outro lugar. Foi no resolve dele. Ou então, não, foi aqui, ó. Cat etc. Deixa eu lembrar aqui. Samba smbconf. Aqui, não é aqui também. Então é no próprio etc. É no resolve. Cat etc resolve. Beleza, aqui, ó. Isso aqui é o pulo do gato quando você está configurando o PDC. Você responde que quer
Samba Internal para ele, que ele mesmo resolve os nomes. O primeiro servidor de nome que você tem que colocar para ele tem que ser localhost, tem que ser 127.0.0.1. E o segundo nome server é o servidor da sua rede. Entendeu? Se você fizer isso, qualquer máquina que perguntar para ele, tentar usar ele como DNS, ele sempre vai conseguir resolver o nome. Entendeu? Então, isso aqui foi o pulo do gato. Ou seja, eu coloquei o próprio servidor de PDC Samba interno, configurei ele para Samba interno no DNS dele, setei o resolve.conf dele com DNS primário, o localhost, ou seja, 127.0.0.1, e nas máquinas que vão conversar com ele, tentar usar ele como resolvedor de nome, que é no caso da minha máquina aqui, que eu estou configurando, eu coloquei o DHCP, ou você deveria colocar o DHCP, para colocar o IP do PDC como DNS primário. Isso aqui resolve o problema com o nome. Aí o segundo, outros, por exemplo, eu consigo pingar, por exemplo, no Google, ping google.google.com. Aqui, ó, ele pinga no Google, tá vendo? Com IPv4, não IPv6, porque eu configurei para desabilitar o IPv6. Então, esse meio de campo é a jogada, por exemplo, que eu precisei fazer aqui para construir um laboratóriozinho, e talvez na sua empresa você tenha que fazer se você estiver trabalhando com PDC. Enfim, falei demais sobre isso aqui, né? Então, resumindo, essa parte aqui, ela tenta resolver o nome, DNS, né? Para ver se encontra o DNS está funcionando legal. Aí, se tiver, ele vai passar reto, se não, ele vai avisar você, né? Aí, pronto. Esse bloco aqui, propriamente dito, é o bloco que começa a trabalhar para colocar a máquina no domínio, né? Depois que em cima ele confirmou que não é IPv6 está desativado, confirmou que o DNS está funcionando, confirmou que o seu NTP está funcionando, que a hora está igual do servidor. Aí depois que ele fez essas conferências todas, né, e pediu o nome do usuário, a senha e o domínio e tudo mais, aí ele vai tentar ligar o domínio. Esse aqui é o comando do realmd para ligar o domínio. É realm join, nome do domínio, tipo empresa.intra, -u, aí o usuário que tem a credencial de root ou de administrador lá no PDC, né? E aí depois a senha, né? Ele joga a senha e o V, -V é para verboso, para ele dizer o que ele está fazendo. Que é bom para vocês ver se ele está fazendo direitinho. Beleza, aí depois checa aqui, né? Aí aqui ele vai checar se ingressou no domínio, né? O mesmo comando de cima, realm list -n, né? Se ele tiver dado uma resposta positiva, né? Então, beleza, ele vai, senão ele avisa que não deu, né? E aí ele pede para ver se ele ficar DNS, conexão de rede, hora, DHCP, toda a porra toda aqui, né? Beleza, vamos supor que deu certo, que foi o nosso caso. Quando ele constata que realmente entrou no domínio, ele vai fazer ajuste em arquivos importantes, que são o de configuração do SSD, um arquivo do PAN, que controla a autenticação, e o Common Sessions, né, que também faz parte do PAN, e vai checar novamente se os nomes estão certos no arquivo hosts e hostname, e no NSS Switch, que ele tem a ver com sequência de lugares onde você vai procurar para resolver DNS dentro da máquina. Ele faz isso. Aqui o mais importante de todos aqui é esse arquivo aqui, que é o do configuração do SSD. Então eu vou abrir ele do lado aqui e já vou conversar com vocês sobre os ajustes que tem que ser feito nele. Então sudo gedit esse aqui. Entenda o seguinte, tipo, todos esses ajustes que eu estou fazendo, que eu estou explicando aqui, o script faz para você. E se você não tiver esse script, você vai ter que fazer esses ajustes à mão. Entendeu? Você mesmo vai ter que fazer todas aquelas checagens antes, o comando para colocar no domínio, né? Colocar a senha e tudo mais, que você já faz, mas numa interface mais agradável, né? E depois você mesmo teria que fazer os ajustes em todos os arquivos. Você vai ver que são alguns, é uma coisinha meio chatinha. Não são muitos, não é complicado fazer, mas é chatinho. E você tem um script para fazer isso, melhora a sua qualidade de vida, né? Vamos dizer assim. Então eu vou deixar aqui minha janela para mostrar um negócio. Esse aqui eu acho que eu mudei alguma coisa nele. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Não mudei não, é assim mesmo. Tinha um espacinho aqui. Enfim, o que acontece?
essa linha que eu vou explicar depois. Mas esse trecho aqui, ó, esse aqui, ó, use full qualificados de names. Tipo, usar nome totalmente qualificado. Por padrão dele, ele vem com isso aqui true. Mas a gente não quer true, a gente quer false. Por quê? Porque a gente não quer que o usuário tenha que digitar o nome do domínio, barra e o nome dele. E nem quer que o usuário tenha que digitar o nome dele, arroba, empresa.intra. A gente quer que o usuário digite apenas Joãozinho e entre. Entendeu? Só isso. Então você desativa o qualificado names. Cadê esse aqui? Para false. Porque aí ele vai pedir só o nome do usuário. Não o nome totalmente qualificado, que é como ele diz lá. Outra coisa legal aqui, ó, é a que tem aqui embaixo. Nesse trecho aqui, ó, ele vai ajustar o caminho que vai ser estruturada a home do usuário, né? Porque, deixa eu mostrar uma peculiaridade dele aqui, ó. Vamos para a home aqui, entrar na pasta home, beleza, tá vendo? Esse aqui é um usuário local, Maria também é usuário local. Eu vou abrir aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Essa aqui é a estrutura de um usuário que tem nome de domínio. E uma coisa que você note aqui, ó, não é que está vazio, é que está fechado. O RealMD, do jeito que a gente configurou o PAN dele, quer dizer, na verdade a gente configurou o PAN, ele deixa o usuário fechado assim, ó. Então os outros usuários que logarem na máquina não vão conseguir ver os arquivos do usuário que tinha logado antes, né? Isso aqui é importante por, né, uma questão de mínimo de segurança de informação, né? Você proteger uma área de trabalho de um usuário de outro. Mas enfim, vou voltar lá para o script. Então, essa parte aqui, ó, fallback homedir, diz como é que tem que ser a estrutura da home do usuário, né? E aí a gente fez isso aqui, né? Tipo, home, local, empresa e aqui usuário. Isso aqui é o código para colocar o nome do usuário. Aí o que eu observar aqui? Por que é home, local, empresa? Porque antes a gente tentava usando o PBIS. E o PBIS, o Power Broker, a estrutura que ele cria quando você coloca no domínio é essa aqui. E como a gente estava migrando do PBIS para o SSD ou um outro software, eu estava fazendo uns testes, na verdade ele não chegou a migrar, mas eu estava fazendo uns testes, então eu botei para ele construir a home igualzinha do PBIS, porque aí o usuário já ia cair em cima da própria home dele, né? Quando colocasse o domínio com SSD, em vez do Power Broker, né? Então, enfim, é por isso que eu mudei assim. Mas se você quiser uma estrutura diferente, é aqui que você muda isso. E no caso, esse script ele faz essa mudança para você. Esse pedaço muda, retira o qualificado nome totalmente qualificado, para um nome simples. E essa parte aqui monta a estrutura da home do usuário. Beleza, aí aqui restarta o SSD, né? Porque você fez uma mudança no arquivo de configuração dele. Aí essa parte aqui é um outro pulo de gato e deu dor de cabeça. O que acontece? Acontece que o SSD, deixa eu pegar isso aqui, ó. Esse comando aqui eu já deixei ele só por causa disso. Eu esqueci o S aqui, mas eu tenho que completar aqui. Vamos lá, S, Ctrl Shift V e vai. Pronto. Essa aqui é toda a árvore de serviços ligada ao SSD, certo? No caso do SSD que está na versão do Debian 10, ele não tem mais sockets, muitos sockets aqui, ele não tem todos muitos sockets. Mas no Debian 11 e no Debian 12, que quer dizer que vai ser o 12 que é o Bookworm, eles já implementaram na versão que eles usam lá, lembrando que a 12 funciona, uma série de outras implementações, né, no SSD. Então ele levanta socket para o PAN e ele levanta um serviço socket para o NSS Switch e mais uns outros tantos sockets que ele levanta lá. E eu notei que o bug acontecia quando no socket PAN e no NSS, né, que é o resolvedor de nome. Por quê? O mesmo arquivo de configuração do SSD, ele tem uma linha onde ele ativa esses dois serviços aí, o SSD e o outro. Deixa eu abrir um outro terminal aqui para mostrar para vocês como é que fica isso. Sudo cat etc ssdconf. Não vai dar porque eu não entrei com a senha ainda. Vamos lá. Beleza. Vou colocar um em cima do outro para ficar fácil de mostrar aqui. Aqui, olha que interessante.
No Debian Bookworm, que é um Debian que vai ser o Debian 12, que é mais moderno, que tem os pacotes mais modernos do SSD, ele cria uma série de serviços aqui. Não é só isso aqui não, vira uma árvore grande, com uns 10 aqui, sei lá quantos. E dois desses, que é esse aqui, ó, o NSSS e o PAN, eles usam sockets para eles. E o socket tem esse nome aqui, ó, do caso do PAN, né? Então, o que eu notei? Que quando o serviço do PAN e do NSS não levantam, eles falham. Eles falham quando essa linha aqui existe. É como se essa linha fosse uma duplicidade, né? Então, quando você coloca no domínio e o SSD constrói esse arquivo de configuração do SSD, ele inclui essas linhas aqui, entendeu? E quando ele faz isso, ela conflita com os próprios sockets que tem aqui. Eu imagino que seja uma coisa dessa. Então dá tipo uma duplicidade, ele se enrola e os sockets falham. E aí quando o usuário vai fazer login, ele não consegue. Por outro lado, quando você detecta que você colocou e esses sockets, o PAN, ele existe, está habilitado e ele está ativo e funcionando, você tem que remover essas linhas aqui antes de restartar o SSD, que é o que esse script faz. Se esse socket existir e tiver habilitado e ele tiver ativo, o que é que tem que fazer aqui? O script tem que remover, deletar a linha que tem isso aqui e restartar o SSD, que aí ele funciona. Caso ele não encontre isso, que é o caso do Debian 10, que não tem o socket aqui, aí ele não vai fazer nada e vai deixar isso aqui. Porque no caso do Debian 10, que não tem esses sockets, essa linha tem que estar aqui. Se ela não estiver aqui, não funciona. Então esse bloco aqui é um malabarismo que eu imagino que seja temporário, com o tempo eles vão resolver isso, que bastaria eles configurarem a estrutura deles para não incluir essa linha aqui automaticamente no SSD do Bookworm, né? O que está lá na versão que está lá. Que aí eu não precisaria fazer malabarismo aqui. Só precisei fazer esse malabarismo aqui porque o script deles ainda de configuração, quando monta a estrutura do SSD Conf, ele inclui essa linha. Então, resumindo, esse malabarismo todo aqui é para remover essa linha quando existir um serviço de socket PAN SSD ativo. Bom, beleza, falei demais de novo. Aí, essa parte aqui eu vou separar aqui, porque essa parte aqui é importante. O que acontece? Essa pasta aqui, ó, USR Share PAN Configs, ela é onde tem os arquivos de configuração do PAN que ele usa para construir esse outro arquivo aqui, que é o que controla os acessos de autenticação do usuário quando ele vai fazer login na máquina, que é o Common Sessions. Beleza, então eu vou abrir o Common Sessions e vou dar um list nesse aqui para mostrar o que tem dentro dessa pasta. Vou mostrar por que eu estou escolhendo esse arquivo de configuração específico que tem dentro dessa pasta aqui e não o outro, e por que eu não estou editando diretamente o Common Sessions e estou fazendo desse modo aqui, ó, tipo injetando o mkHomedir. Porque o que esse trecho aqui faz na verdade? Ele inclui isso aqui no arquivo de configuração do módulo mkHomedir, que fica dentro desse aqui, que é esse arquivo aqui, incluindo isso aqui, para que quando o usuário logar na máquina, ele consiga já construir a home dele, né, pegando da Scale a home dele, e já construir ela com aquela permissão de usuário que só ele consiga ver as coisas dele e que ele consiga realmente montar, porque sem essa linha, sem esses atributos aqui, junto com o módulo do mkHomedir, o usuário não consegue nem logar. Ele consegue logar, mas o sistema não consegue entregar a área de trabalho para ele. Beleza. Então, vamos lá mostrar o que é que tem nesses arquivos, nessa lista aqui, ó, para a gente poder conversar. Aqui eu vou usar o próprio Nemo aqui, que é mais fácil de enxergar o que acontece aqui. Peraí, eu fiz uma bagunça danada. Deixa eu... Opa! Ctrl A, Ctrl V. Beleza, vamos lá para dentro da pasta. Vou de novo. Pronto, estamos aqui.
Perceba uma coisa, olha só que interessante. Ele tem um arquivo de configuração para o mkhomdir, que é esse, né? Ele tem um para o SSD que a gente acabou de criar, de instalar na máquina, né? Caso aqui ele abriu os dois na mesma janela. Não, aqui. Tá vendo? Esse aqui é o arquivo do mkhomdir. Para que ele usa esses arquivos de configuração aqui? Para customizar esses arquivos, ele usa os parâmetros que a gente inclui nesses arquivos para construir o Common Sessions, para construir esse outro arquivo aqui. Ó. Vamos entrar aqui no outro na linha para mostrar para vocês onde é que ele fica aqui. É no etc pan.d, ele fica aqui. Aqui tem uma série de arquivos. O mais importante desse para a gente é esse Common Sessions aqui. Olha a particularidade que ele tem aqui. Deixa eu dar só um Ctrl F SS para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo essa linha? Essa linha só existe aqui por conta desse arquivo de configuração do SSS, que é do SSD. Aqui, ó. Ele pede aqui, ó, na session, que é essa estrutura aqui, ó, session, para incluir essa linha aqui, ó, opcional pan SSO. Tá vendo? Aqui, ó, opcional pan, tá vendo? Essa linha, ela que é usada para você construir isso aqui. Então aqui até está dizendo, ó, em algum lugar que está dizendo que você não deve editar esse arquivo diretamente para ajustar os módulos aqui. Você tem que usar esses arquivos aqui, ó, da panconfigs, nele que você ajusta, e aí depois tem um comando mais abaixo que ele implementa os atributos que você quer inserir no seu Common Sessions aqui, né? Um desses aqui é esse, ó, o pan mkhomdir. E cadê o arquivinho do pan mkhomdir? Aqui, ó. Olha só, foi aqui que a gente optou por incluir os parâmetros que são necessários para entregar uma home para o usuário, né? Com o filtro aqui, a máscara de permissões corretas, né? De modo que só ele tem acesso aos próprios arquivos, os outros usuários não. Foi aqui. Olha só, essa linha é igual a opcional e vai, né? Ó, tá vendo? Opcional e vai. No session, tá vendo? Então, deixa eu fechar esses dois aqui. Agora eu vou mostrar para você o comando que faz esse trabalho aqui pra gente. Bom, beleza. Então, esse bloco aqui, ele edita aquele arquivo mkhomdir do panconfigs, acrescentando esse trecho de código aqui, que é para entregar uma home partindo da SQL com a configuração de permissão correta. Beleza, então esse trecho faz isso. Esse outro trecho aqui, a gente notou que no Ubuntu, quando tem o pan mask ativo, você tem que comentar essa linha ou remover ela. Por quê? Quando você tem o módulo pan, o mask.so ativo, ele conflita com o pan mkhomdir.so quando ele usa essa máscara aqui. Esse mask aqui, ele conflita com esse. Então, a gente percebeu que no Ubuntu precisa comentar ou desabilitar isso aqui. E a gente fez isso no Common Sessions mesmo, porque a gente não achou o módulo pan dentro dessa pasta aqui, ó, config, onde é que ele está, entendeu? Para desabilitar. Então a gente forçou aqui no Ubuntu. Mas como a gente está usando um Debian 10, o Debian 10 não tem isso por padrão, então no nosso caso aqui, isso aqui não vai dar problema nunca. A não ser que a gente faça a atualização do pan e ele resolva inserir a linha lá. Mas se ele resolver, isso aqui já comenta pra gente. Pronto, beleza. Então isso aqui faz isso. No caso do Ubuntu, isso aqui é uma correção por conta do Ubuntu. Caso você esteja usando o Ubuntu, já o script já para cobrir você. E esse aqui, ó, esse comandinho aqui é o cara que permite a você ativar ou não os módulos que você tem aqui, os arquivos de configuração para ele no Common Session. Eu vou só abrir ele e não vou fazer nada, só para mostrar para vocês a cara que ele faz. No caso aqui, ó, está dizendo Enable mkhomdir. O que ele está dizendo aqui com esse Enable mkhomdir? Ele está dizendo, insira no arquivo Common Sessions as linhas que foram configuradas no arquivo do panconfigs mkhomdir. Entendeu? Ele está dizendo, coloque lá essa linha aqui, né? Que a gente viu que tem no Common Sessions. Essa linha é para isso. É assim que ativa ou desativa
uma linha no Common Sessions. Não é editando o arquivo diretamente. Esse trecho aqui só tem porque a gente não conseguiu achar como fazer de modo diferente. Então eu vou abrir esse cara aqui, só para mostrar como é que ele reage. No caso, você não vai precisar rodar esse comando, né? Eu estou fazendo isso só para mostrar como é que é a carinha dele. Olha que legal, ele vai avisar que vai fazer algumas coisas, né? Ele vai estar editando o PAN, que é o nome completo dele, é isso aqui. E olha só, se você desmarcar um desse aqui, ó, desmarcar ele dando um barra de espaço e depois der um Enter, e pôr OK, ele vai remover do Common Sessions isso aqui. Entendeu? Então é isso que esse cara aqui faz. Então vamos lá para cancelar, né? É Tab para mover, né? Cancelar, não quero fazer nada. Beleza, então esse trecho do script ele lida com esse problema aqui do Common Session, né? Para ajustar o Common Session do módulo PAN para ele funcionar legal, para o usuário conseguir fazer o login e completar a autenticação dele. Essa linha aqui é responsável pelo SSD e o Realme D. Essa linha aqui é interessante porque ela está dizendo que qualquer usuário do domínio do nosso PDC ele vai ter autorização para fazer login na máquina. É só para isso que ela serve. Nos SSDs, nas versões mais modernas, por exemplo, Bookworm, você não precisa dessa linha, porque ele entende que se você colocou no domínio, que você quer que o cara consiga fazer login na máquina, né? Mas no do Debian 10, não. No Debian 10 você tem que forçar isso, tem que dizer claramente que você quer permitir aos usuários do domínio façam login na máquina. Se você não fizer isso aqui, vai dar ruim. E esse trecho final, não vou falar sobre ele, porque é só um scat, né? Você dá nos arquivos que ele edita, né? Para você conferir se deu certo ou não, né? E esse último aqui é para mostrar a listagem dos serviços, né, que estão ativos, para você ver se tem algum vermelho. Se tiver algum vermelho aqui é porque deu ruim, então bugou alguma coisa, né? Deu problema, o script entrou numa situação lá que você está numa distribuição X com a versão SDX que o script não conseguiu prever aqui e corrigir para você, né? No caso aqui eu vou repetir, né? A gente testou o script no Debian 10, no Debian 11 não deu certo, e no Debian 12 deu certo. E no Ubuntu 22 também deu certo. Talvez no 20 também dê certo, né? Talvez nos Mints que são dependentes desses Ubuntus também dê certo. Porém, nos Ubuntu a gente não conseguiu fazer o login funcional para valer com usuários cujos nomes são completamente numéricos, né? Que no caso aqui os nossos usuários são a identidade deles. Então, tipo, buga, no Ubuntu 12 não deu. Só deu certo no Debian 10 e no Debian Bookworm, que vai ser o Debian 12. Então, eu acho que já estendi demais aqui, né? A prosa, né? Mas, tipo, eu considero importante para você saber o que está acontecendo, né? No script que você vai rodar na sua máquina, que você vai entregar para os usuários. É interessante você saber que um script que você está pegando de um estranho, o que esse script faz na sua máquina, né? Você vai entregar para os seus usuários, você não vai rodar qualquer coisa sem saber o que tem dentro. Então, eu acredito que eu consegui explicar mais ou menos direitinho aqui que o script faz, não é nenhum vírus, né? O script é uma coisa que ajuda você bastante, porque ele faz para você uma série de ajustes que, se você não tiver ele, você vai ter que fazer à mão, a não ser que você use um outro software, né? Tipo, que já provê uma interface gráfica e já faz isso, tipo o Seed faz isso, o PowerBroken faz isso, só que o Seed, se eu não me engano, ele usa o WinBind, ele usa o SSD, né? E o PowerBroken eu não pesquisei para saber o que ele usa não, eu acho que ele usa Kerberos, eu acho que ele usa umas coisas diferentes aí, mas eles são funcionais. O problema do PowerBroken é que na versão free ele não disponibiliza interface gráfica, então é tudo via linha de comando, então é meio chatinho, né? Então, se você não for usar esse meu script, que te dá uma interface gráficazinha razoável, né? É sugerível que você tente usar o Seed, né? O Seed é uma boa opção. Então eu vou fechar aqui, né? E vou encerrar esse vídeo e até um próximo vídeo.